uma parte do Projeto Invisível que é a gente viver experiências dentro de ambientes diferentes. Vamos então aqui para o nosso tour aqui no apartamento da Filadélfia. Ao mesmo tempo que essa integração também é legal, você tá aqui em cima e tal, vendo as coisas acontecendo ali embaixo, de noite não é ruim, né? Primeira rua dos Estados Unidos. Foi a primeira capital, né? Uhum. Era para ser 2h30 de viagem de boa, mas não foi dessa vez que foi de boa. Ó, chegamos na Filadélfia depois de uma viagem aterrorizante. Lili vomitou 2 vezes. Era para ser 2h30 de viagem de boa, mas não foi dessa vez que foi de boa. A gente ainda parou para comprar Apple sem imposto aí, em Delaware, aqui do lado. Sete, 9, 7, 6. Check. Isso aí. Vamos desvendar aqui. É massa, cara. Ele é numa construção antiga. Olha que legal. Eu gosto, hein? Olha os janelões. E tem 2 andares, ó, o Davi já vai correndo pra lá, imagina se não, né? Vamos acender aí pra fazer um tour enquanto a galera não destruiu o quarto? Aí. Que legal aqui dentro. Ah, lindão, né? Ó, gostei daqui, viu? Tem máquina de lavar, não lembrava. Isso é bom, hein? Vamos fazer um tourzinho aí, como nos velhos tempos. Ai, deixa eu largar minha mochila porque tá pesado. Gostaram? Esqueci o microfone. Surpreendeu? Vamos lá pra cima dar uma olhada nele. Davi, vem aqui ver, vem fazer um tourzinho. Olha que legal daqui, ó. Janelões. Aqui é um prédio antigo, eu vou filmar ele de fora depois. Ah, tem um quarto aqui em cima. Olha só a estrutura toda aparente. Opa, mais um banheiro? Boa. Aqui, ó. Ó, tudo bem, aqui tá bem. Bem antigão aqui, né? Mas tá legal, não tá... Banheiro... Bem industrial, tudo bem industrial. Dessa vez eu vou fazer alguma coisa, talvez um banheiro. Aqui, ó. Cara, é tudo bem... Tudo aparente, assim. Gostei daqui, ó. Bem legal. Olha aqui de cima. Ó, sala. Bastante espaço. Bom, tá precisando de um pouco mais espaçoso. O outro era bem legal, mas era mais apertadinho. Bacana, ó. Vou fazer um estacionamento aqui separado. Por ser cidades, os estacionamentos são muito difíceis. Você tem que usar um aplicativo chamado Metrópolis ou Spot Hero, e aí você agenda um local para largar o carro. Não tem estacionamento com pessoa, assim. Você chega, conversa com a pessoa e deixa o estacionamento. Quase não tem. Você tem que se virar. Dá uma complicada na agenda. O primeiro Washington foi complicado, assim, porque era bastante... Aliás, 0 vagas e tinha isso aí tudo aí. Deixa eu dar uma olhada na cozinha aqui. Ó, tá espaçoso, dá pra sair umas jantinhas aí pra turma. Vê se tem geladeira aqui. Aí, ó. A geladeira tá com tamanho bom pra gente trazer o nosso estoque que veio da outra cidade. Qual cama você vai querer dormir? A de baixo ou a de cima? A de cima, com a mamãe. Com a mamãe? E onde é que o papai vai dormir? No sofá. No sofá? Bom, vou no carro pegar as coisas, assentar a galera aqui, depois a gente conversa um pouquinho mais aí.
Pois bem, entre chegar na Filadélfia e sair da Filadélfia, separei aqui para você algumas informações legais aqui que eu gostei e a minha impressão sobre isso e como que isso pode somar aqui para o Projeto Invisível. Então, a Filadélfia é uma cidade que à primeira vista pareceu um pouco simples comparado com Washington, mas quando você começa a caminhar por aqui, você entende rápido que ela é tão importante para quem... Por que ela é tão importante para quem gosta de projeto, de arquitetura e de história, especialmente? Para quem não está familiarizado, a Filadélfia foi, na prática, a primeira capital dos Estados Unidos. Foi aqui que o país começou a ser desenhado, então, tanto no papel quanto na cidade. Então, um dos primeiros lugares que eu visitei foi a casa da Betsy Ross, que ela é conhecida por ter costurado a primeira bandeira dos Estados Unidos. A casa dela é bem pequenininha, apertada, pé direito baixo, escadinha estreita, e os ambientes são bem contidos. É quase o oposto do que a gente pensa quando fala dessa arquitetura grandiosa que estava na nossa cabeça vindo de Washington, né? E aí que entra o Projeto Invisível. Quando você entra naquela casa, sente na arquitetura um momento ali da história. Os materiais são simples, os ambientes são compactos, tem pouca luz natural e é tudo muito, muito funcional. A casa não está contando uma história só com objetos, mas com a forma como aquele espaço foi organizado. E para a gente que projeta, isso é um grande lembrete. Não é só sobre o que você coloca dentro do ambiente, mas como que o espaço em si comunica aquele contexto. Então, aquele tipo de planta, aquela escala em si, aquele tipo de uso do mobiliário, tudo isso traduz uma época. Então, saindo dali, a gente foi para o Independence Hall, que é outro ponto-chave ali da cidade, e esse é o prédio onde foram assinados aí a Declaração de Independência, depois a Constituição dos Estados Unidos, ou seja, foi ali que o país nasceu, oficialmente. Arquitetonicamente, ele já é uma outra coisa. Então já tem a fachada simétrica que a gente viu em Washington, tem aquela composição equilibrada, a presença ali da torre, proporções mais formais, né, vamos dizer assim. De novo, isso tudo tem a ver com o que a gente faz nos projetos de interiores, por exemplo. Como que a gente organiza uma sala de reuniões para comunicar decisão, como distribuir uma mesa de diretoria ou um auditório, por exemplo, um hall corporativo, como que a hierarquia do layout influencia a percepção dessa autoridade. E a Filadélfia, ela mostra isso com muita clareza. Então você sai de uma casa extremamente simples, como o da Betsy Ross, que tem cara de origem, de começo, e alguns minutos depois você está em um edifício que representa formalidade, estrutura e intuição, instituição, por exemplo. E aí que vem o contraste que mais me interessou como um profissional de projeto. Andando mais ali pelo centro, você começa a ver torres de vidro, prédios contemporâneos, volumes mais ousados, né, mais atuais, e é o choque entre o clássico e o moderno, só que convivendo ali na mesma malha urbana, vamos dizer assim. O que isso diz pra gente que trabalha com interiores? Que um bom projeto ele não é só moderno ou só clássico. Ele é a combinação de memória mais atualização. Olha que legal essa sacada. Assim como a Filadélfia ela consegue preservar os marcos históricos e ao mesmo tempo receber uma arquitetura contemporânea, um bom projeto de interiores ele também consegue respeitar a história do cliente, do lugar, da marca, sem deixar de propor alguma coisa nova que torne-o atual. Então, quando eu olho para a Filadélfia dentro do Projeto Invisível, eu não estou fazendo um turismo só. Eu estou estudando o seguinte, como que a escala dos ambientes muda a sensação do usuário. Como que a linguagem arquitetônica, ela comunica origem, como que ela comunica poder, como que ela comunica estabilidade. E como que o contraste entre o antigo e o novo pode ser usado como uma ferramenta de projeto. Então, da casa da Betsy Ross eu levo a lição da simplicidade estruturada, né? Espaços pequenos, mas com intenção. E do Independence Hall, por exemplo, levo a ideia da arquitetura como palco de decisões. E dos edifícios modernos, desse contraste, eu levo a noção de que a cidade continua sendo projetada o tempo todo, assim como os interiores que a gente faz. E é isso que eu quero trazer para o Projeto Invisível, não só uma aula aí de um pouquinho de história, né, me aventurando, mas também um mapa mental aí para quem projeta. Então, a Filadélfia, para mim, nesses dias aqui que a gente passou, virou um grande exemplo da arquitetura e de interiores, como elas podem contar ao mesmo tempo de onde a gente veio e de para onde a gente quer ir.
Pois bem, último dia então aqui na Filadélfia e deixei para fazer o tour só hoje. Vim aqui organizar as coisas aqui no nosso Nissan Kicks, aqui o Rogue, e vou aproveitar para fazer o seguinte. Por que eu decidi fazer o tour no último dia? Para eu poder viver um pouquinho dentro do espaço e depois poder falar um pouco sobre ele. Até inclusive eu estava conversando com a Dani sobre isso e ela achou interessante essa ideia. A gente, ao invés de chegar mostrando, porque é mais fácil porque está tudo organizado que as crianças não destruíram nada ainda, né? Mas se a gente deixa para o final, a gente já conseguiu ter algumas impressões do que funciona, o que não funciona, e eu acredito que os tours vão ficar mais interessantes. Dos ambientes que fizerem sentido, por exemplo, se eu ficar num hotel normal, como vai ser agora a nossa estadia em Nova York, que não é um hotel bom, legal, mas não tem nada demais. Então eu não vou fazer tour do hotel, aí eu vou aproveitar a cidade. Só que eu vou fazer agora um tour no próprio, nesse espaço aqui, mais detalhado, você já viu um pouquinho, porque eu achei que ele tem algumas coisas legais e tecnicamente dá pra gente trocar algumas ideias. Aí para você entender um pouco onde eu tô aqui, ó, aqui na Filadélfia, eu não tô lá no meio do lado Fervinho, perto ali do City Hall, aquela que a gente foi ontem à noite, inclusive, estava super agradável. Vou até deixar um videozinho aqui. Tinha o pessoal fazendo brincadeira com as crianças, estava muito divertido. Eu estou num espaço aqui mais industrial, ó, até para você entender o contexto de onde está o apartamento. Eu estou aqui no estacionamento, porque, cara, aqui não tem quase nada de estacionamento na rua. E aí você tem que achar perto. O meu prédio está atrás desse, ó. Então tá bem pertinho, ó, a quadra do lado. E aí eu vou andando para lá, quero mostrar o espaço aqui, o prédio, que é bonito. E para você entender um pouco aqui o contexto, que é uma pegada bem industrial mesmo. E aí depois a gente entra lá no apartamento no Airbnb para fazer esse tour aí. E aí uma coisa que eu falei com a Dani também, é legal ter uma parte do Projeto Invisível que é a gente viver experiências dentro de ambientes diferentes, que tem layouts diferentes, que tem formas diferentes de usar os espaços. Por exemplo, esse apartamento que está aqui, eu nunca vivi nunca passei 2 dias, 3 dias num espaço onde é tudo integrado, não tem porta, é só as cortinas ali, é com mezanino. Então dá para falar um pouco melhor das experiências em relação a isso. E isso eu fico atento até para nas próximas viagens eu pegar uns lugares diferentes, que tenham layouts diferentes, que tenham experiências de uso dos espaços diferentes, porque daí a gente consegue trocar uma ideia sobre isso. E aí eu acho que vai ser um plus bem interessante aí no nosso Projeto Invisível, porque daí a gente não está falando de processo, a gente está falando do viver o projeto. E isso é muito legal, não é? Ó, tá subindo um solzinho agora, é mais ou menos umas 7h30 da manhã, 8 horas quase, as crianças estão acordando agora, aproveitei para sair, deixar as coisas no carro, inclusive esqueci de fechar o carro. Esse é o Rodrigo, vivendo normal. E é por isso que eu vou ali fechar o carro. Por isso que eu tenho tantos checklists na minha vida, porque se eu dependesse da minha cabeça, minha vida seria um inferno. Porque minha cabeça não foi feita para lembrar de nada mesmo. Acho que um pouco menos do que as pessoas normais. Deixa eu apitar ele daqui, ó. Eu acho que daqui eu já consigo. E aí a gente vai ali pro prédio. Aí, ó, deu boa. Tranquei o carro. O que eu gostei muito desse prédio aqui, ó, deixa eu te mostrar. Não o prédio não tem nada demais. Mas o espaço é que o entorno todo, ó, ele tem esses prédios assim, ó. Deixa eu virar. Como aquele ali que você tá vendo, eu tô com aqui. Ó, então assim, não é uma vizinhança bonita, sabe? Não é uma vizinhança bonita. É uma vizinhança... A vizinhança até meio feinha, assim, para vir com criança e tal. Só que não é um bairro perigoso, nada disso. Só que não é aquela coisa de você estar lá no Fervinho, né? Sabe como é que é? Só que eu entendo que vai ser interessante a gente abrir mão de algumas comodidades aí nas estadias para ficar em lugares diferentes nas próximas viagens, com certeza.
Então agora deixa eu virar aqui para você ver um pouquinho, ó. E aí a gente vai conversando melhor. Ó. Cara, os bueiros saindo bafo aqui é muito característico, né? Aí os prédios são todos bem antigões, assim, muito tijolinho. E eles têm toda essa mesma estrutura, assim, bem robusta, repetição na fachada, né? Essa cadência de tudo, né? Essa robustez, a gente viu um pouco disso trazendo um pouco disso em Washington também. Isso vai se repetindo para cá. Agora eu vou aqui esse aqui é o nosso prédio, ó. Aí eu vou recomendar, assim, se você quiser vir, eu achei legal, tá? Eu gostei. É bem industrial, como você viu lá dentro, assim, mas dependendo do estilo que você está buscando, ó, esse aqui é o prédio, ó. Ó, ele é todo envidraçado. Aí, ó, The Hyde Building, tá escrito ali. E eles têm ali o pessoal ali na entrada e tal, tem um serviço de recepção, né? Não é um Airbnb assim que você entra aleatoriamente, né? Ó, essa aqui é a marca, ó. Sonder. Que entrada, achei bonito. Não vou falar muito alto aqui para ter os hóspedes aqui, não vou filmar eles também. E aí uma coisa que eu gostei, ó, é que a gente está no primeiro andar, então já vai direto pro quarto. Dá para ver que eu tô totalmente adaptado aqui para um outro tipo de planta que não era inicialmente um prédio, né? Davi me fez gastar quase uns R$100 de água de coco e coisas nessas máquinas que ele adora. E, ó, a composição daqui eu acho bonita. Tem esse azul mais acinzentado, assim. A madeira branca mais patinada dá uma pegada um pouco mais escandinava, né? E ele contrasta tanto com o industrial como com a porta ali, que é uma pegada até um pouco mais clássica, de certa forma, porque tem alguns adornos assim a mais. E aqui já começa a estrutura a parte... Claro, isso aqui não é nada a estrutura original do prédio, né? É só a estrutura de ar-condicionado, a infra de ar-condicionado. Mas como eles deixaram expostos, ficou legal. E aí, aqui no canto, ó, aqui onde dá para os corredores, ó, tem essa meia parede com o chão, assim, aqui é só cimento polido, né? Ó, cimento polido, não é demais, mas no contexto, né, fica muito bom. Aqui já está um pouco mais surradinhas, assim, as paredes. Aqui eles fizeram um detalhe que eu gostei, e eu vou lá para o nosso quarto para não ficar falando na frente da porta de outra pessoa, que foi isso aqui, ó. Eles descolaram a parede e descolaram a parede em cima também, tá vendo? Claro, mandaram mal aqui porque a fita tá aparecendo, mas esse bloco solto eu gostei, eu achei uma solução bonita. O que eu acho que não precisava ter, que realmente eu acho que não tá somando nada, são esses pontos aqui em cima, feitos no gesso mesmo, que não estão iluminando quase nada, não estão somando muito. Mas a arandela martelada que eu gosto. Ó, tem até um amassado, tem outras aqui que são amassadinhas também, ó, dá pra ver que ela é mais artesanal, tá vendo? Encaixa super bem com o estilo do espaço, gosto, tá? Ó, e aí aqui é dessa soltura da parede. Aqui fica interessante, gosto dessa solução aqui. Agora sim, a turminha já tá ali vendo um desenho. Dá uma olhada na planta primeiro. Acesso aqui já dá acesso para o quarto, e aqui é tudo integrado. O quarto divide lá só com a cortina. E aqui já tem a porta que dá acesso para lá e dá direto aqui para o banheiro. O banheiro eu vou mostrar o lado de cima porque é a mesma coisa, são idênticos. E aqui tem esse aqui foi feito
Sua medida que eu gostei é só uma chapinha de aço dobrada. E aí serviu de apoio aqui para informações aqui sobre o local, mais um espelhinho aqui do lado, bem útil para o dia a dia, e mais os ganchinhos aqui, né? Então bem útil aqui para a entrada. As crianças estão juntas, então vai ter uns barulhinhos de vez em quando, tá? Aí assim, ó, aqui foi a nossa surpresa, que a gente não lembrava que tinha uma máquina de lavar aqui, secar. E, cara, isso aqui salvou a viagem. Até ficou de lembrete aqui para as próximas viagens, de intercalar as estadias, pelo menos uma com e outra sem, né, para conseguir mantendo as coisas, porque não sei como é que ia ser se não tivesse essa máquina aí no meio do caminho. Aqui podia, claro, ser melhor e ter um pouco mais de vedação, né? Aqui, porque à noite dá barulho, então dá para ouvir bem, especialmente quando tem secadora ligada, e fica dando aquele barulho de... para ter um zíper, alguma coisa, né? Fica tec, tec, tec. Então tinha que ter uma vedação aqui para ficar melhor. Isso, claro, no dia a dia, né? Aqui, por ser um Airbnb, acho que não é um problema, mas é para considerar. E também vale considerar isso para aqueles projetos que a gente tem, eventualmente, máquina de lavar e secar na sala, até no living, onde está camuflado com portas escamoteáveis, né? O som sai. Isso é uma coisa que eu sempre oriento também os clientes para isso, porque dá barulho, tá? Aí aqui fica o aquecedor, todo guardado aqui do lado, mas é a parte mais técnica, né? Nada tão bonito para mostrar. Ó, aqui na parte de cima, ó, que dá lá para os quartos, aqui a estrutura metálica, né? Totalmente metálico aqui, barra tape de aço e o guarda-corpo tudo preto. Ó. Pode ver lá em cima tudo bem industrial mesmo, tudo tubulação aparente. E aí eu já vou te mostrar o prós e contras. Prós e contras disso aqui de quem dormiu, né, a noite aqui. Vou chegar aqui para dar um oi pra turminha. Ó, aqui é o living. Oi, Davi, dá bom dia. Você disse que queria dar oi no vídeo? Oi. E aí, você gostou dessa sala? Oi, pessoal. Olha que legal esses janelões aqui, ó. O janelão está precisando de uma manutenção, né? A galera faz um tempinho que nada, dá uma limpada fora aí. Mas assim, ó, o que é legal daqui, ó, isso aqui, essa troca de corredor, né, para abertura para o pé direito duplo fica muito boa, assim, é muito legal. E aqui como tem aquele lá, acabei não abrindo, mas esse janelão todo para cá fica muito interessante, assim, dá um sentimento bom, né, aqui pro espaço, ó. O que você mais gostou aqui na sala, Dan? Eu? É. As máquinas de lavar. O queridinho de todo mundo, né? Salvou a primeira parte da viagem. Eu gostei dos elétricos. Vou mostrar eles agora. Curti demais isso aqui também. Lembra bem a cidade, né? Tá cheio de grafite. Aham. É verdade. A gente encontrou alguns pastilhados, né? Ele pega todo o fundo aqui. Aqui é o seguinte, ó. Tem esse aqui é um elétrico que a gente vê pouco, ou pelo menos não tem hábito de usar no Brasil, que é depurador com micro-ondas, ó. Aí o micro-ondas é grandão, bastante espaço. E tem ainda o depurador aqui. Eu dei uma fuçada e eu vi que eles deram um migué aqui, foi só nos drivers, ó, que tem que ficar ligado com isso. Quando você for fazer projeto, o que você pode fazer? Você pode deixar o driver alocado, pode fazer um fundo falso, só cuidar com o espaço para ter um pouco de troca de calor. Ou pode deixar embaixo também, atrás de um gavetão, e só subir com o fio, né? Aí quando for dar manutenção, tira a gaveta, para não ficar isso aparecendo. Aqui tinha o mais fácil ainda, que podia ter colocado lá em cima, porque lá ninguém alcança. Aí, por exemplo, fazer uma
né, um fundo mais alto, com um espaçozinho de 2, 3 em cima. Aí troca, né, tem a ventilação, ou até lá em cima ainda. Podia ter colocado lá. Então aqui foi vacilo mesmo. Essa parte aqui morre, né, por causa de estrutura e tal. Acho que até, ó, tem um furo ali, até ajuda na troca ali ali, né, questões do equipamento mesmo. Aqui são dois armários, aqui é a geladeira embutida. Tem umas coisinhas, aqui é separado, né? Geladeira em cima e o freezer, né? O freezer embaixo. Deixa eu ver qual é a marca aqui. Deixa eu ver se eu acho qual é a marca. Não. A Bosch, aqui ó, Bosch. Ó, lá em cima é tudo ainda possivelmente estrutura da infra do ar-condicionado, e aqui possivelmente, eu não cheguei a mexer, mas como é um Airbnb, eles devem usar isso aqui para estoque de roupa de cama e tal. Possivelmente, se eles forem inteligentes, eu acredito que eles guardaram lá, tá? Que seria um bom espaço para isso. Aí aqui, ó, aqui tem lixeira. Esse aqui tá um combo que tá bem distribuído, ó. Lixeira, máquina de lavar, também da Bosch. Embutida, que é só uma porta. Isso aqui eu não gosto muito, tá? Porque eu acho que o acesso lá de baixo fica muito ruim. Prefiro ele dividido em dois e um gavetão embaixo, assim. Essa porta grandona fica ruim pro dia a dia. Aqui mais duas gavetas. Ó, esse sem área molhada. Né? Você acostumou sem área molhada em casa, né? Assim, de boa, né? Eu acho que é um hábito bem brasileiro, área molhada, assim, não vê fora, não. Tem gente que diz que não vive sem, mas depois que faz, ele de boa. Beleza, eu vou subir lá no quarto aqui para mostrar uns detalhes também que são legais, ó. Guarda-corpo totalmente industrial, ferro mesmo, tem até uns retoquinhos aqui. Nesse tipo de projeto não vejo problema, né? Tá bem dentro do estilo aí. E aí, ó. Ô Dani, tu se incomodou com algum barulho de tubulação hidráulica para dormir, não? Então foi só no quarto de cima. Porque eu ouvi algumas vezes o barulho de noite. Hã? É? Foi só aí, aqui no quarto, o que acontece, ó. Aqui é tudo aparente, ó. Toda a tubulação tá ali. Ah, sabe o que eu me incomodei? Hã? Quando tu pisa, daí dá pra escutar bem, né? Lá embaixo, né? Aqui embaixo não tem forro, né? Ah, é por isso então. Se tivesse um forro e um isolamento acústico em cima, ajudaria. Ó, então, como tá tudo exposto aqui, o que acontece? A gente chegou a primeira vez e a Dani falou, ó, que legal, eles deixaram aqui protetor auricular. Ó, protetor auricular aqui e aqui. Coisa que eu nunca tinha visto em estadia nenhuma. E deixaram também esse aparelhinho aqui, ó, que é para ruído branco. Aí eu pensei assim, pô, que legal, né? Que cuidado que eles tiveram. É justamente para dar uma amenizada se estiver te incomodando por causa do barulho da tubulação. Porque quando o vizinho de cima usa, você escuta o barulho. E até em alguns apartamentos, né? Isso acontece, não é só aqui porque está aparente. Tem alguns apartamentos que não tem nenhum tipo de isolamento em volta da tubulação, nos canos, e aí você consegue ouvir. Então aqui foi uma assim, misturaram com, é uma amenidade da estadia, mas ao mesmo tempo também é uma muleta, né, vamos dizer assim, né, para algo que eles sabiam que alguém poderia reclamar. Aí, ó, tem outra coisa aqui interessante, que talvez se for fazer algum projeto, não é interessante, mas só um ponto de atenção. Aqui os armários eles fizeram bem pouco profundos, eu acredito até porque deva ter algum pilar, alguma coisa aqui atrás, mas no outro quarto também é que assim, como você está passando, então tá de passagem, não precisa de tanto espaço para guardar, então eles fazem esses armários bem
bem pouco profundos, e tem um só aqui que é mais profundo, ó, um armário normal. Esse aqui. E o outro é... esse aqui também, os dois. E o outro lá com pouca profundidade, né? Até aí tudo bem. Aí tem os sprinkles aqui de iluminação, de incêndio, né? Caso, né, tenha problema de fumaça e tal. E aí, assim, uma coisa que eu gosto muito, tá? É cama nessa altura, tá? Qual que é essa altura? É a altura de uma cadeira. Para mim, essa aqui é a altura perfeita de cama. Especialmente se... para quartos que você quer ter uma cara um pouco mais, assim, confortável e tal. Essa altura de cama aqui, ó, que é 45, né? A altura da cadeira para mim é perfeita. A basezinha estofada, para mim, esse combo aqui é o cara. Base estofada e então vai ter aí mais ou menos uns 35 de... 30 vai, de colchão e mais a base, tá? Um pouco menos até. A gente tá aqui com uns 20, 25, 25, talvez máximo 50 aí. Essa cama é um tamanho bem legal. Ó, aí aqui também a gente tem toda a tubulação ainda aparente, iluminação também com trilhos. Deixa eu ver, cadê a Lili? Lili, cadê você? Ela chamando, pai, vem! Ó, aqui a iluminação também, ó, toda... Aqui passa a hidráulica, né? Todo pintado de branco, aí desaparece, especialmente porque o que acontece? Meu bem, a Lili subindo a escada aqui sozinha. Olha lá. Quer ver? Deixa eu te mostrar de baixo esse detalhe da iluminação aqui, que é uma jogada de cor mesmo. Olha quem que tá aqui. Oi, Pituca. Ó, aqui, ó. Toda a tubulação... Oi, meu amorzinho, tudo bem aí? Toda a tubulação, infra e tal, tá lá em cima pintada de branco. Aí você traz no primeiro plano aqui, ó, a iluminação no preto, você acaba tirando a atenção da parte de cima. Então pode ver que tá tudo branco, pintado na cor do fogo. Você tem um outro elemento nessa altura aqui, olha a diferença que faz. Uma solução ótima. O piso aqui deixa eu ver. Esse aqui é um laminado, ele não é madeira não. É um laminado mesmo. Só que tem o topo, olha aqui, ó. O topo é madeira. Não, acho que não é... Porque o topo aqui é arredondadinho. Isso aqui dá bastante... não, é tudo laminado e aqui um acabamento na frente que tem aqui é madeira, ó. Madeira, laminado, num tom parecido. Isso aí. Ó. Aí aqui no banheiro, ó, que legal. Aqui tem algumas coisas interessantes. E aí por isso que eu queria usar primeiro para depois conversar contigo, ó. Primeiro, o espelho já tem iluminação no próprio LED, até aí tudo bem, né? Não é nenhuma super novidade, possivelmente você já tenha visto. E isso aqui, ó, é uma coisa que a gente fazia muitos anos atrás, que era... Aqui, ó, se você passar o dedo, não sei se você já viu exatamente isso, mas se você passar o dedo aqui, ó, você vai ver que não tem nada de... Deixa eu só trocar a luz aqui que ele tava dando um bug na câmera. Se você passar o dedo aqui, você vê que não tem nenhuma ranhura. Tá? É liso, né? Como que é feito isso aqui, caso você não saiba como funciona? Você tá vendo que tem uma caixinha aqui, né? Então é o seguinte, o espelho, a parte refletiva do espelho, ó, essa parte refletiva do espelho é como se fosse uma pintura por trás do espelho, tá? E aí, nessa parte aqui, ó, ao invés de ser feita essa pintura espelhada refletiva, é feita a pintura jateada. Então você tem o mesmo vidro e por trás do vidro essa listra de aplicações diferentes. Então você tem refletivo, jateado, refletivo. E aí passando o dedo aqui, por isso que você não vê diferença, não tem emenda, tá? Até gosto mais disso aqui do que espelho, perfil de LED, espelho.
falando de acabamento, tá? Gosto mais disso aqui. Depende da aplicação, aí você escolhe, né, dependendo do projeto, o que vai ficar melhor. Deixa eu só encostar aqui que a turminha tá brigando lá, natural. Acontece muito. Então, é para acontecer, caso você não saiba, assim funciona, tá? Para fazendo seus projetos. Daí aqui atrás vai ser uma caixa onde tem a fita de LED. E aí, né, aqui é um sensorzinho diferente, né? Porque esse aqui é um produto que você já compra pronto, né? Não foi feito sob medida. E aí, o que eu acho legal daqui, que a gente vê pouco no Brasil também. Primeiro, esses tampos de louça que já são inteirões e bonitos. Então, 2 centímetros, né? Aqui. E já tem a bancada junto. Tem disponível, a gente consegue comprar, né, de outras marcas, mas no Brasil eu acho muito caro ainda isso aqui, e eu acho que isso deveria se popularizar rápido, sabe? Porque é uma solução muito boa. E aí, assim, ó, ficou um paninho lá. Aqui no chão, o que a gente tem aqui no chão? Isso aqui ele é um composto, isso aqui é feito sob medida, tá? Essas bases para banho, pode ver que ela é inteira, não tem emenda e ela tem uma queda. Você consegue ver pela fuga lá, né? Ela tem uma queda pro ralo. Isso aqui é um composto feito de fibra de vidro e resina, tá? Deixa eu fazer um esquema aqui, ó. Você vê bem de perto, você consegue ver que ele é bem áspero, bem rugoso. Caso você nunca tenha tomado banho num negócio desse, é extremamente seguro, bem agradável e confortável, até se você precisar fazer uma esfoliação no pé. Ele é bem áspero, tá? Fica bem legal de usar. E isso é feito sob medida, é feito tipo um contrapiso primeiro, e aí depois em cima disso é assentado essa peça que é feita sob medida, ou você pode comprar com medidas padrão. Eu já fiz um desse aqui uma vez para um cliente, e a gente fez em Coreia. Isso aqui sob medida com queda e tal, mas não é o certo, entre aspas, né? Tem alguns prontos em outros materiais, mas esse aqui é o mais comum, que é fibra de vidro e resina. O tento aqui, né? Eu não gosto muito de tento, que é essa base aqui, né? Esse sócolozinho aqui. Não gosto muito nos projetos, não uso, acho feio. Porém, aqui, como é um hotel, né? Airbnb e tal, acho importante que tenha, porque as pessoas não vão ser tão cuidadosas, né? Não dá para deixar em nível e etc. Até por causa da aplicação desse produto aqui dentro, tá? Então, aqui até tá bonito, né? Tá bonito porque tem o branco vindo da parede, né? Tudo se conecta aí numa mesma linha de projeto, então ficou legal. Claro que o fato da gente ter um banheiro, olha só o tamanho desse pilar aqui do outro lado, peraí. Tem um pilar gigantesco aqui dentro do banheiro. O fato de a gente estar num banheiro aqui sem saída sem janela, né, gerou um pouco de mofo ali e tal, normal, mas também nada, assim, ó, não é algo que diz, que desagradável ficar dentro desse banheiro. Não, de boa. Sei que até porque eu não moro aqui, né, se morasse seria outra conversa. Aí é o seguinte, outra coisa que eu vi, que eu achei legal e que é um acabamento bom, também é o seguinte, ó. Aqui no box, você pode ver que ele tem essa aleta aqui, ó. Tem essa abinha aqui e essa abinha aqui. Que aí, claro, fecha lá do outro lado, ó. Então não tem nenhum problema não tem problema para sair com problema de água e tal, né? Pô, acabamento de silicone aqui os caras mandaram mal, que tá feio. Ó, mas olha aqui que bem acabado, né? E aí normal, né? Vidro temperado, etc. Eu tive um cliente que ia muito para a Europa, uns 10 anos atrás, e ele falava, eu quero tudo bem robusto. É esse aspecto aqui, né? Bem robusto. Aqui é um box bonito. Eu não sou muito fã desses boxes assim de inox e tal, mas esse especialmente tá bem legal. Gostei do acabamento. E aí, bom, de resto aqui não tem muito segredo. Pintura só na parte de fora e dentro todo brick, né? Aí, tijolinho branco que é coringão, né? Dá fácil de usar.
Os metais aqui, ó, são da Grohe. E aqui, caso você vá usar um dia e você se bata um pouco para usar, aqui você gira para trás, ele liga o chuveirinho, desviador. E você gira para frente, não, para trás é o chuveiro e para frente é o desviador. Aí consegue ligar os dois e lá no canto você é quente, quanto mais você gira, mais fica quente, né, ou frio. Então fica bem equilibrado aí. Bem fácil de usar, aliás. Tranquilo? Vou descer agora para trocar mais um papinho com a Dani. E aí a gente finaliza aqui o nosso mini tour com algumas considerações aqui. Ó. Vou dar mais uma passadinha da vista aqui de cima, ó, que eu gostei dessa integração, apesar de que, né? Ao mesmo tempo que essa integração também é legal, ó, você tá aqui em cima e tal, vendo as coisas acontecendo ali embaixo, de noite não é ruim, né? Então, assim, qualquer barulhinho, né, você escuta e tal. Então, é legal pra fugir da luz aqui. É legal para passear, mas não é legal para morar. Não moraria com um espaço tão integrado, assim, não tem como. Especialmente com criança pequena. Agora, né, se você, sabe, um casal sem filhos e tal, e aí você vai receber uma visita eventualmente que pode ficar na parte de baixo da casa, aí eu acho legal, tá? Mas se não, para morar com criança, impossível. Não é uma boa. Beleza? Deixa ela dar mais um oizinho para as crianças, trocar uma ideia aqui com a Dani. Oi, manda um beijo para os nossos amigos. Você gostou de ficar nessa casinha? Sim. Gostou? Gosto muito dos amigos do papai. Ai, que querido, né? Oi. E aí, Dani, o que ficou de... Ficou de parabéns. O que ficou de parabéns para essa cidade? E para esse lugar que a gente está saindo agora? Eu vou falar uma coisa dos arquitetos. Tem uma máquina que sai água aqui no nosso apartamento lá sola. Mesmo? Aquela que a gente comprou muitas águas de coco? Sim. É outro controle. Tá legal. Você viu? Eu não tava mentindo. Deixa agora a mamãe contar uma coisinha. E aí, Dani? Conto. Olha, o que fica dessa Isso, senta aqui, vem cá. cidade, que é uma cidade de todos os povos, assim, né? Culturalmente falando, tem muita história aqui, né? Muita história pra contar, muito legal. Primeira rua dos Estados Unidos. Foi a primeira capital, né? Uhum. Então tem, tipo assim, lá em Washington a gente respirou política, aqui a gente respirou história, né? É verdade, foi bem legal aqui. Apesar de que foi super rápido, né? Foi rápido. Mas a arquitetura também bem antiga, né? E mas, assim... o que eu senti é que tá um pouco largado, assim, a parte da... Calma, amor. E pode ser até por isso os protestos, né? Pois é. Assim, a parte da limpeza da cidade mesmo, né? A gente... Peraí que tá fechando o pau aqui. Não é esse controle, tudo é outro. A parte da grama, né? Tipo, aqui tinha muito lixo. Peraí. O que a gente fala mais aqui da... A gente. O que acontece é que assim, ó, a gente contou no Instagram, mas eu não cheguei a falar para vocês aqui nesse vídeo aqui ainda do YouTube, que a gente pegou um protesto aqui acontecendo na cidade, e pelo que eu vi era contra o Trump e tal, então o pessoal pedindo liberdade de expressão, uma conversa um pouco mais... Deixa eu sentar aqui. Uma conversa um pouco mais libertária, assim, um negócio algo mais nesse sentido. E foi e a gente até falou porque a gente teve outros episódios como esse. A gente me parece imã para esse negócio, né? Porque a gente teve no Chile algo relacionado a protesto também, tocaram fogo em um monte de coisa lá da cidade. Quando a gente foi para Brasília a primeira vez, teve o impeachment da Dilma. E aqui também teve coisa do governo também, mas foi tudo pacífico, assim, aqui, né? Então não teve nenhum problema. Acho que uma coisa que a gente tá mandando super bem aqui na viagem agora é aprender a se adaptar e atualizar os planos, né, Dani?
porque a gente já precisou mudar algumas coisas aqui por causa das, enfim, das crianças, por causa do lugar e etc. Eu acho que a gente está ficando bem profissional aí nesse sentido. Daninha, quer deixar mais um recado aí pra gente finalizar, enquanto você tá dando os remédios aí pras crianças? Não sei. O que eu podia... Gente, eu quero ir rumo à próxima cidade, eu tô muito ansiosa. Tá, Dani tá ansiosa. Pois bem, a gente tá tocando agora, como eu falei, para uma cidade que tem um local, é um marco importante aí da nossa vida como casal e profissional também. Então já estamos de saída, por isso a breve correriazinha. E aí vou deixar também aqui alguns vídeos, imagens aí que foram rolando enquanto a gente estava conversando. E aí eu quero que você deixe aqui embaixo o teu comentário, como foi esse primeiro vídeo de mini tour aqui do canal, ver se faz sentido a gente fazer mais como esse. Se sentir falta de alguma coisa, só deixar mensagem aqui embaixo. Então se inscreve aí no canal caso você não tenha feito isso e ainda até o próximo episódio do Projeto Invisível. Valeu!